Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas. Algumas acreditam que com esforço e honestidade conquistarão o topo. Outras não ligam para princípios. Elas trapaceiam, manipulam, passam por cima de quem for necessário. Agora olhe ao redor. Quem está vencendo? Você pode não gostar da resposta, mas ela está diante de você todos os dias. Nos noticiários, nas empresas, na política e até dentro de sua própria história. Porque afinal, pessoas más parecem dominar o mundo. Seriam elas mais inteligentes, mais capazes, ou o mundo simplesmente recompensa a ausência de moral? Nietzsche não só respondeu a essa pergunta, ele expôs uma verdade brutal. O sucesso muitas vezes não é para os bons, ele pertence aos ousados, aos que se atrevem, aos que não hesitam em sujar as mãos. Então prepare-se agora para mergulhar em uma jornada filosófica profunda e desconfortável, sobre poder, moralidade e a verdade oculta por trás de quem realmente manda no mundo. Desde cedo nos ensinam uma narrativa doce. Se você for honesto, trabalhar duro e fizer o bem, será recompensado. Mas olhe ao seu redor. Essa história não se sustenta. A realidade é outra. Os mais bem-sucedidos nem sempre são os mais virtuosos. Na verdade, muitos são os mais dissimulados, os mais estratégicos, os mais impiedosos. Nietzsche chamaria isso de moral de escravo, uma construção social criada pelos fracos para enaltecer virtudes como humildade, obediência e submissão. Mas para ele, esses valores não são absolutos, são convenientes e servem a um propósito: manter os fortes domesticados e os fracos confortáveis. Enquanto isso, os verdadeiros vencedores seguem outro código, a moral dos senhores. Eles não seguem regras, eles criam regras. Não buscam aprovação, buscam domínio. Eles entendem uma coisa que a maioria se recusa a aceitar: poder não se ganha, se toma. No centro da filosofia de Nietzsche está um conceito essencial: a vontade de poder. Ele acreditava que o impulso mais básico da vida humana não é sobreviver, nem ser feliz. É dominar, moldar, influenciar. O verdadeiro ser humano, segundo Nietzsche, é aquele que não se contenta com o mundo como ele é. Ele o transforma. Ele impõe sua visão, sua vontade, sua força. E isso não tem nada a ver com maldade gratuita. Tem a ver com superação. Com recusar ser moldado por moralidades fracas que servem para manter os ousados presos às correntes da mediocridade. A vontade de poder é o motor invisível por trás das grandes conquistas. É o que move artistas a desafiar padrões. É o que impulsiona líderes a arriscar mapas e redesenhar fronteiras. É o grito silencioso de quem não aceita ser espectador da própria vida. Nietzsche não nos convida a obedecer. Ele nos provoca a criar. Agora pense um pouco nos políticos que chegaram ao topo. Quantos deles foram os mais éticos, os mais justos, os mais fiéis aos princípios? Agora pense, quantos chegaram a prometer no mundo e traíram cada promessa? A política é a arena onde Nietzsche grita mais alto. Quem entende o jogo não vence por ser bom, vence porque manipula, porque entende o timing, porque não tem escrúpulos quando precisa tomar uma decisão difícil. A verdade, morais rígidas não sobrevivem no campo de batalha do poder. Só a estratégia sobrevive. E no mundo dos negócios o cenário é ainda mais claro. Os CEOs que mais cresceram, que construíram impérios, foram aqueles dispostos a tomar decisões cruéis em nome da eficiência. Demissões em massa, terceirização abusiva, exploração de recursos, tudo em nome da otimização. Tudo em nome da sobrevivência da empresa e da ascensão do líder. Aqueles que hesitam, que colocam bondade acima de resultados, são simplesmente engolidos. Não porque sejam ruins, mas porque não entenderam a regra mais cruel do jogo. O mercado não recompensa bondade, ele recompensa desempenho. Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, nenhum deles chegou onde chegou sendo dócil. Eles destruíram o que precisavam destruir, traíram quando foi necessário, manipularam, guerrearam, subjugaram. Não foram heróis no sentido tradicional, foram forças da natureza. Nietzsche enxergava neles o arquétipo do além do homem, o ser que transcende a moral convencional e cria sua própria ética, sua própria lógica de existência.
A pergunta não é se eles foram bons ou maus. A pergunta é: eles venceram? Sim, e deixaram marcas que jamais serão apagadas. Foram odiados por muitos, temidos por todos e lembrados por séculos. Suas biografias não são lições de bondade, mas manuais de poder. A moralidade os condenava, a história os consagrou. Eles não pediram permissão para entrar, arrombaram as portas do mundo e, ao fazer isso, mostraram que o poder respeita a ação e não intenção. E aqui se encontra o ponto central. Não se trata de glorificar a maldade. Trata-se de expor a hipocrisia das estruturas que dizem premiar a bondade, mas favorecem a frieza. A moralidade, como entendemos, é uma construção, um acordo, um pacto frágil entre os que têm medo do poder. E Nietzsche foi talvez o primeiro a jogar isso na cara da humanidade com tamanha frieza. Quem define o que é certo ou errado? Quem tem o poder de dizer isso é moral e isso não é? Resposta: os que têm poder. Sempre foram eles. A história não é escrita pelos bons, é escrita pelos vitoriosos. A moral dos vencidos vira lamento, a dos vencedores vira lei. O que chamamos de ética muitas vezes é apenas o nome bonito que damos ao medo de perder. Nietzsche não odiava a moral, ele a compreendia como uma máscara, e poucos têm coragem de viver sem máscaras. Nietzsche nos mostra que não basta desejar o topo, é preciso se transformar para merecê-lo, e isso exige traços raros. São eles: ambição implacável, querer mais do que os outros suportam, decisão fria, agir mesmo sem garantias, resiliência psicológica, suportar críticas, ódio e solidão, estratégia sem apego moral, ou seja, fazer o que precisa ser feito, não o que agrada, capacidade de caminhar sozinho. Quem precisa de aprovação, caminha em círculos. Visão de longo prazo, enxergar além da aprovação imediata. Tolerância ao desconforto, crescer é uma guerra interna constante. Silêncio estratégico, saber quando calar é mais poderoso do que falar. E por último, amor pelo caos. É na turbulência que os mais fortes tomam o controle. Essas são características que não se encontram em quem deseja ser amado. Elas pertencem aos que desejam vencer. Você pode viver conforme o sistema ensina. Trabalhe duro, seja justo, espere sua recompensa, ou você pode acordar. Pode entender que o mundo nunca foi sobre justiça. Ele sempre foi sobre poder. Sobre quem tem coragem de agir, de se posicionar, de romper. Nietzsche não convida você a ser cruel. Ele convida você a ser lúcido, a enxergar a moral não como regra universal, mas como ferramenta que pode servir a você ou te aprisionar. A pergunta que fica é: você vai seguir esperando um mundo justo ou vai começar a jogar o jogo real, com olhos abertos e mente afiada? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sente que há mais do que o que te ensinaram, então se inscreva no canal. Aqui não oferecemos conforto, oferecemos verdade, filosofia crua, pensamento livre, mentes inquietantes. Deixe seu comentário. Você acha que a moralidade ainda tem lugar no mundo real? Ou estamos todos vivendo dentro de uma ilusão conveniente? Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita que o mundo é justo. E juntos vamos desafiar a superfície, quebrar narrativas e pensar de verdade. Encontro você no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.